Bom, pessoal, vamos continuar aqui os exercícios do capítulo 2, tá? No livro Fundamentos da Física. Capítulo 2 que fala sobre os estudos do movimento, né? Introdução ao estudo do movimento. Olha lá, trouxe mais 4 questões para a gente fazer. Um carro com uma velocidade de 80 quilômetros por hora passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia às 7 horas e 30 minutos. A que horas este carro chegará à próxima cidade, sabendo-se que ela está situada no quilômetro 300 dessa rodovia? Bom, então vamos anotar as informações que a gente tem. A gente tem a velocidade do carro, né, que é de 80 quilômetros por hora. E eu tenho a hora que ele saiu, né? A gente vai utilizar já já. E eu tenho aqui, ó, a distância que ele percorreu, ó. Eu consigo saber a distância que ele percorreu por causa desses carinhas. Ele saiu, é, ele iniciou o trajeto, né, na verdade, no quilômetro 240 e finalizou no quilômetro 300. É essa distância aqui entre 240 e 300 que a gente vai analisar. Então, do quilômetro 240 até ele chegar no 300, quanto que ele teve que andar? É a diferença desses dois, né? 300 menos 240 dá 60 quilômetros. Então, a distância que ele percorreu foi de 60 quilômetros. Pronto, com essas duas informações aqui, ó, eu consigo achar o tempo. Achando o tempo que ele percorreu esse percurso, eu consigo saber que horas que ele chegou lá. Por quê? Porque é só pegar o tempo que ele precisou para fazer o percurso e somar com o tempo que ele iniciou o percurso, né? Então vamos fazer isso. Velocidade, que é 80 quilômetros por hora, é igual à distância, que é de 60 quilômetros, dividido pelo tempo, né? A distância aqui estão na mesma unidade, então eu posso cortou, cortou. O tempo está dividindo, passa para lá multiplicando. Eu já vou fazer direto, ó. Esse 80 aqui ele vai passar para o lado dividindo. Então, t, que é o tempo, vai ser igual a 60 dividido por 80 horas. Horas. Corta o zero de cima com o de baixo, simplifica 6 por 8 por 2, né? Simplificando. Isso aqui vai dar 3 sobre 4 horas. Beleza, 3 sobre 4 horas. Só que isso daqui não é interessante, né? Vamos tentar transformar isso aqui para minuto, para ficar ver se fica mais fácil para a gente somar com esse tempo aqui. Bom, para pegar horas e transformar para minuto, a gente multiplica por 60, né? Deixa eu trocar de canetinha aqui por 60. Pronto. Se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 60 dá 180, dividido por 4, né? Vamos dar uma simplificada aqui. Por 2 vai dar 90, por 2 vai dar 2. Pronto, 90 por 2 eu sei, é 45. Ele gasta 45 minutos. 45 minutos. Pronto, agora é só pegar esses 7 horas e 30 minutos aqui, ó, e somar 45 minutos aqui dentro. Se eu somar mais 30 minutos aqui, vai dar 1 hora, né? Então ele vai ser 8 horas, vai ficar sobrando 15, então ele terminou o trajeto às 8 horas e 15 minutos. Beleza? Questão bem tranquila aí da Universidade Federal do Acre. Legal. Essa é a resposta da primeira questão. Vamos para a próxima. Olha só. Numa corrida de carros, suponha que o vencedor gastou 1 hora e meia para completar o circuito, desenvolvendo uma velocidade média de 240 km por hora, enquanto um outro carro, o segundo colocado, desenvolveu a velocidade média de 236 km por hora. Beleza. Se a pista tem 30 km, quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo colocado? Beleza, vamos pensar aqui, pessoal. Vamos tentar entender, né? Primeiro, bom, eu sei a velocidade do primeiro colocado e o tempo que ele gastou para fazer todo o percurso. Então vamos tentar achar a distância total dessa corrida, né? Então a velocidade aqui, ó, 240 quilômetros por hora é igual à distância da corrida total dividido pelo tempo. Aqui, 1 hora e 30 minutos é a mesma coisa que 1,5 hora, né? Transformando tudo para hora. Por que 1,5 hora? Porque esse 0,5 aqui é a mesma coisa que meio, né? 30 minutos, metade. Por que eu vou fazer assim? Porque a unidade de medida aqui da velocidade é hora, né? Então, 1,5 hora. Então, eu corto aqui, ó, hora com hora, o resultado vai sair em quilômetro. Tinha que ser, né? Bom, esse 1,5 está dividindo, passa para lá multiplicando com 240. Essa multiplicação aí, pessoal, deixa eu fazer aqui rápido na calculadora, vai dar 360. Então, ó, a distância total da corrida é de 360 quilômetros. Beleza, essa informação é legal. É, ele me disse aqui, ó, pessoal, que a pista ela tem 30 quilômetros, né?
Então, se eu pegar a distância total da corrida, que é 360, e dividir o tamanho da pista, que é o seguinte, ó, vamos tentar visualizar. Vamos supor que essa pista ela é redonda, né? Porque é voltas. Uma volta completa nessa pista é 30 quilômetros. Só que a corrida não termina com uma volta só, né? Ela tem várias voltas. E todas essas voltas aí, no final, vai dar uma soma de 360 quilômetros, entendeu? Então, se eu dividir esses 360 quilômetros por 30, eu vou achar o número de voltas, né? Se a gente fazer aqui, ó, vai dar 12, né? 12 voltas. Então, a corrida tem 12 voltas, é o total. Beleza, mais uma informação aí pra gente. Vamos coletando as informações, pessoal, pra gente resolver a questão. Bom, agora o próximo passo aqui é a gente ver alguma situação relacionada a esse carinha aqui, ó, do segundo colocado. Tá, entendi. O tempo do primeiro colocado terminar a prova foi de 1,5 horas, né? 1 hora e meia. Então, em que distância esse carinha estava quando o primeiro colocado terminou? Então, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer de outra cor para separar. 236 quilômetros por hora é igual à distância que ele já tinha percorrido, só que ele ainda não finalizou, né? Senão ele teria chegado em 360, vai ser menos, dividido por 1,5 hora, né? Cortou hora, vai sair em quilômetros. A distância do segundo colocado, vou até colocar aqui, ó, a distância segundo colocado, vai ser igual a quanto? Essa continha aí, pessoal, 236 vezes 1,5 vai dar 354 quilômetros. Então tá faltando para ele aqui, ó, 6 quilômetros, né, para ele terminar essa corrida. 6 quilômetros, né? Então, ó, pronto, a gente já consegue achar aqui quantas voltas faltam. Como assim, Gabriel? Mas não falta nenhuma volta, né? Se a gente for pensar em voltas completas, a resposta seria 0 voltas, né? Quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo? A 0 voltas, né? Ele estava bem pertinho dele, não estava tão longe assim não, né? Ele não estava a uma volta de distância, nem a mais. Só que a gente pode colocar fracionado, né? Então, acho que essa questão, como ela é aberta, não tem alternativa, a gente pode colocar duas respostas. Ou pode ser 0 voltas, se a gente for considerar uma volta completa, tá? Ou a gente pode responder dessa forma aqui, ó. Olha só, é só a gente fazer uma regrinha de 3. Eu sei que 12 voltas, pessoal, 12 voltas é justamente igual a 360. Vou fazer de outra cor aqui para separar de novo. 12 voltas é igual justamente a 360 quilômetros, que é o total da corrida. Então, 354 quilômetros, 354 não, vou fazer o que falta, né? 6 km, que é o que falta para o segundo terminar a corrida. É quantas voltas? Pronto, né? Agora é só fazer isso aqui, né? Cruzado aqui, a multiplicação cruzada. 360x vezes x vai ser igual a 12 vezes 6, que dá 72, né? Que dá 72. O 360 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 72 por 360. Vamos simplificar aqui, né? Vamos tentar simplificar por 36. Vai dar 2 e vai dar 10, né? 2 por 10 vai dar 0,2. Pronto. Então, ele ficou a 0,2 voltas na frente do segundo colocado, o primeiro colocado, o cara que ganhou a corrida. Beleza? Então, pessoal, a resposta dessa questão aqui, ó, ela não tem alternativa. Então, a gente poderia responder assim, né? Quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo colocado? Se a gente for levar em consideração uma volta exata, ele estava 0 voltas na frente do segundo colocado. Agora, se a gente for colocar em decimal, ele estava 0,2 voltas na frente do segundo colocado, beleza? Questãozinha aí bacana, ó. Já fez a gente pensar um pouquinho mais. Vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui rapidão. Ó, vamos lá. P36. Vamos ver o que ela está dizendo aqui, ó. Diante de uma agência do INSS, há uma fila de aproximadamente 100 metros de comprimento, ao longo do qual se distribuem de maneira uniforme 200 pessoas. Beleza. Aberta a porta, as pessoas entram durante 30 segundos com uma velocidade média de 1 metro por segundo. Avalie o número de pessoas que entraram na agência, o comprimento da fila que restou do lado de fora. Bom, pessoal, vamos analisar de novo, né? Uma coisa que é bacana nessas questões, pessoal, é sempre a gente trabalhar os números relacionados com as unidades, né, ou as coisas com que ele está relacionado.
Quando a gente trabalha os números com as unidades, a gente pode até não saber a fórmula que deveria ser aplicada, mas a gente consegue deduzir ela no meio da conta utilizando as unidades, tá? Isso se chama análise dimensional. Então vamos tentar tirar alguma informação aqui com essas unidades aqui relacionadas aos números. Ele me disse aqui, a velocidade média da fila seria isso, deixa eu ver. Vamos começar do início, né? Mais fácil. Há uma fila de 100 metros de comprimento, então eu tenho uma fila. Distância da fila é de 100 metros. Beleza. Na qual se distribui 200 pessoas, então o número de pessoas é 200. 200 pessoas. 200. Aberta a porta, as pessoas entram durante 30 segundos, a uma velocidade média de 1 metro por segundo. Tá, então eu tenho 1 metro por segundo, que é a velocidade, 1 metro por segundo, e isso é exatamente igual a distância dividido pelo tempo. E o tempo eu tenho, né, que é 30 segundos. Cortou aqui, ou seja, entrou 30 metros de pessoas, mas quanto que vale 30 metros de pessoas? Vamos tentar relacionar com isso daqui, né? Eu tenho uma fila de 100 metros de comprimento, só que essa fila é feita de várias pessoas, né, pessoal? Tem várias pessoinhas aqui, né? Ou seja, o tamanho da fila, tamanho fila, ela é a quantidade de pessoas pela distância, né? Deixa eu escrever melhor. Vou escrever assim, é, tamanho pessoa. Acho que fica melhor de entender. Tamanho pessoa. Por quê? O quanto uma pessoa ela cobre de distância na fila, né? Vamos supor que essa pessoa aqui ela cobre 1 metro. A outra também vai cobrir 1 metro. A outra vai cobrir 1 metro. E assim vai, né? É o tanto que aquela pessoa cobre para formar no final os 100 metros de fila, né? Então, isso aqui seria a ideia. Ou seja, o tamanho de pessoa vai ser 200 pessoas por 100 metros. Pronto. Relacionei aqui, ó, pessoal. Perceba, né? Eu não sabia que forma utilizar para resolver essa parte aqui da questão. Então, eu tentei linkar as unidades de medida aqui de alguma forma. Então, eu criei aqui algo como pessoa por metro. Isso aqui vai ser uma unidade de medida que a gente vai utilizar para resolver a questão, tá? Então, perceba que essa parte de análise dimensional é muito importante, a gente vai utilizar até o final do livro, tá? Bastante isso. Então, vamos fazer aqui a divisão, ó. Cortou o zero, cortou o zero. Então, eu tenho duas pessoas por metro, né? Essa é a ideia aqui. Então, se eu tenho duas pessoas por metro, vamos lá. Em 1 metro, eu tenho duas pessoas. Em 30 metros, eu tenho quantas pessoas? Pronto, é só fazer a regra de 3, né? Isso aqui vai dar o quê? Ó, cortou metro, vai sair em pessoas, obviamente. X é igual a 30 vezes 2, que dá 60 pessoas, tá? Então, isso aqui é a resposta à primeira questão, né? O número de pessoas que entraram na agência durante esses 30 segundos, né? Foram 60 pessoas que entraram. 60 pessoas que entraram, tá? Pronto, respondemos a primeira. Olha a letra B. O comprimento da fila que restou ao lado de fora é de... Essa aqui é fácil, né? O comprimento total da fila é 100. Se entrou 30 metros de fila para dentro, sobrou 70, né? Aqui não tem mistério. Então essa questão era só isso. Eu acho que a dificuldade era só a letra A, né? Entender isso aqui. A letra B era mais facinha, tá? Questãozinha legalzinha. Interessante, diferente, né? Vamos para a próxima. Olha lá. Deixa eu apagar aqui rapidão, pessoal. Ó, Unicamp. Brasileiro sofre. Numa tarde de sexta-feira, a fila única de clientes de um banco tem comprimento médio de 50 metros. Opa, peraí que eu perdi meu ponteiro. Achei de novo. 50 metros. Em média, a distância entre as pessoas na fila. Opa, em média, a distância entre as pessoas na fila é de 1 metro. Então, essa informação aqui ela é parecida com aquela que a gente criou na questão anterior. Eu tenho uma pessoa por metro, tá? Isso aqui é igual a distância pessoa. Vamos dizer assim, distância pessoa. É uma pessoa por metro. Legal. E eu tenho uma fila, comprimento fila é de 50 metros. 50 metros é igual ao comprimento da fila.
Ou seja, se eu tenho uma pessoa por metro, eu já sei até quantas pessoas tem, né? Eu tenho 50 pessoas. 50 pessoas é a quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas. Pronto, já tenho várias informações, ó, pessoal. Vamos lá, vamos seguir. Os clientes são atendidos por três caixas. Cada caixa leva cerca de 3 minutos para atender um cliente. Então, vamos lá. Uma caixa, uma atendente, né? Ela consegue fazer o quê? Atender uma pessoa, uma pessoa por 3 minutos. Só que eu tenho três caixas, né? Três caixas. Veja bem, pessoal. Três caixas vai ser o seguinte: eu vou conseguir atender três pessoas pelos mesmos 3 minutos. Como assim, Gabriel? Não vou aumentar o tempo? Não, né? Porque é o seguinte: imagina, eu tenho uma caixa aqui, outra caixa aqui e outra caixa aqui, ó. Né? Eles estão atendendo. Elas não vão demorar mais porque eu tenho três. Na verdade, cada uma aqui, ó, vai atender uma pessoa com 3 minutos, né? Essa aqui vai levar 3 minutos, essa aqui 3, essa aqui 3. Só que eu consigo atender três pessoas ao mesmo tempo. Por isso que é três pessoas por 3 minutos, né? E que dividindo aqui, ó, simplificando, dá uma pessoa por minuto. Ou seja, o meu tempo de atendimento, vou até botar aqui, ó, tempo de atendimento é uma pessoa por minuto. Então vamos lá, a primeira coisa da questão, pessoal, é a gente tentar criar ou tentar enxergar as informações que ela deu, né? Para depois a gente juntar e ver o que ele está pedindo. Bom, vamos lá. Acho que não tem mais nada para a gente coletar. Qual a velocidade média dos clientes ao longo da fila? A gente já matou a primeira questão, né, velho? Sem nem saber, né? Tá aqui, ó, é uma pessoa por minuto, ó. A velocidade média é de uma pessoa por minuto. Ou melhor, né? Ou melhor, eu não falei para vocês, pessoal, que é uma pessoa por metro, né? Uma pessoa por metro, ou seja, é um metro, que é uma pessoa vale um metro, né? Tá aqui a primeira informação que a gente anotou lá, ó. Então, se uma pessoa é um metro, eu posso escrever que é um metro por minuto, né? Fica até melhor, né? Que fica na unidade de distância e tempo. Então, a primeira resposta é essa, tá? A velocidade média aqui, ó, de atendimento é de um metro de fila, né? Por minuto, que seria uma pessoa por minuto. Show de bola. Olha só, vamos para a questão B. Quanto tempo um cliente gasta na fila? Quanto tempo um cliente gasta na fila? Bom, vamos pensar aqui, né? Eu entendo com essa pergunta aqui. Aqui não seria um minuto um minuto a resposta, tá? Um minuto. Por quê, Gabriel? Porque eu entendo assim, ó. Bom, eu tenho o primeiro carinha da fila. Esse cara aqui não vai levar tempo nenhum para ser atendido, né? Ele vai ser imediatamente atendido. Já o último lá, que é o 50, o número 50, né? Que é 50 metros de fila, então são 50 pessoas. A gente até anotou aqui, ó. Esse cara aqui ele vai levar um tempo maior para ser atendido, né? Então a gente tem que considerar essa distância aqui todinha na conta. Então, se é um minuto, a velocidade é de um metro por minuto, e a distância é de 50, né? De 50 metros, quanto tempo leva? Corta metro, t vezes 1 dá t, 50 minutos, né? Então esse é o tempo aqui, ó. É o tempo de atendimento. 50 minutos. Show de bola. Show de bola. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui nessa última. Essa questão aqui ela é bem interessante, tá, pessoal? Essa e essa aqui, ó, ela já deu uma esticada mais legal pra gente. Vamos ver aqui, ó. Se um dos caixas se retirar por 30 minutos, se um dos caixas se retirar por 30 minutos, quantos metros a fila aumenta? Tá, então vamos entender aqui. É, com três caixas, eu vou apagar aqui essas outras continhas aqui, pessoal, para organizar a minha ideia. Essa parte aqui não. Tá, eu tenho a velocidade média aqui de uma pessoa por minuto, né? Quando eu tenho três caixas. Então, eu consigo atender 30 pessoas, né? 30 metros ou 30 pessoas a cada 30 minutos, tá? Por que que eu estou pensando isso? Porque eu vou ter ausente
uma pessoa por 30 minutos. Por 30 minutos. Quando essa pessoa ficar ausente, eu vou conseguir atender duas pessoas a cada 3 minutos. Né? Oi, pessoal. Oi. Oi, perdão. Meu notebook acabou descarregando. Porém, sorte que salvou até a parte que a gente tinha parado, né? Mais ou menos. A gente tinha realizado aqui a questão letra A e letra B da questão 37. Ficou faltando a letra C, né? Se um dos caixas se retirar por 30 minutos, quantos metros a fila aumenta? Bom, então aqui eu tenho que utilizar a velocidade média, né? Eu tenho, com três caixas, pessoal, eu consigo atender uma pessoa por minuto, ou 1 metro por minuto, né? Que a gente sabe que é uma pessoa por metro. Então é o seguinte, se eu tirar um caixa, eu vou conseguir atender duas pessoas, ou 2 metros, né? Que uma pessoa é equivalente a 1 metro de distância, a cada 3 minutos, né? Ou seja, isso daqui, pessoal, é a equação da velocidade, tá? Que eu posso representar como o número de pessoas dividido pelo tempo. Quanto que é o tempo? É 30 minutos, né? 30 minutos. 30 minutos. Pronto, né? Eu acho que aqui matou a questão. Minuto, minuto. Passa esse 30 aqui dividindo, ele vai multiplicando para lá. Então vai ficar duas pessoas vezes 30 dividido por 3 é igual ao número de pessoas, né? 3 por 30 vai dar 10. 2 vezes 10 dá 20. Então eu vou conseguir atender 20 pessoas. Só que a fila, ela cresce uma pessoa por minuto, que era a quantidade de pessoas que eu conseguia atender com três caixas, né? Então, eu vou ficar devendo 10 pessoas, né? 10 pessoas, porque vão ficar 10 pessoas esperando a caixa que tá retirada, né? Então, se é 10 pessoas e cada pessoa vale 1 metro, quer dizer que essa fila vai aumentar 10 metros, né? Esse é o entendimento que a gente tem que ter. 10 metros. Bom, é isso. É isso aqui mesmo, 10 metros, pessoal. Bom, essa questão aqui ela já foi um pouco mais puxada, né? Mas foi bacana. Foi bacana. A ideia aqui é sempre a gente buscar as informações e tentar trabalhar com as unidades de medida a nosso favor, tá? A gente vai criando as formulazinhas olhando as unidades de medida, tá? Isso se chama análise dimensional. Beleza, pessoal? Então foram 4 questões. A gente não terminou por aqui. A gente vai fazer ainda, acho que mais umas 30 questões ou 20 para finalizar o capítulo 2, tá? É, Todos esses exercícios estão na lista de exercícios que eu coloquei no Drive. Abram lá, tentem fazer. Quando vocês terminarem de fazer, vocês vêm no vídeo para bater o gabarito. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.